Olá professor, olá professora! Nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode preparar, como você pode planejar uma excelente aula particular, uma excelente aula online, presencial, em turma, enfim. Como preparar, como planejar uma aula. Esse vídeo, é claro, é focado para os professores autônomos, para os professores particulares, para aqueles professores que determinam o próprio currículo, a própria didática e planejam as próprias aulas, beleza? Eu vou falar para esse público, eu sei que provavelmente você é um deles, então acompanhe esse vídeo até o final que você vai aprender muito. Então é sempre importante lembrar que o planejamento das aulas vem dentro de um contexto. Qual é esse contexto? O contexto do planejamento das suas aulas. O contexto dele é que antes do planejamento você precisa ter domínio do currículo e da didática. Porque o planejamento é a distribuição do currículo e da didática através dos momentos de uma aula específica ou através ao longo de um conjunto de aulas específico ou através de um conjunto de conjuntos de aula, enfim. Vocês entenderam a lógica, né? Eu vou pegar os meus conteúdos curriculares, eu vou pegar a minha didática, os meus recursos didáticos e vou colocar isso ao longo de uma aula, ou vou colocar isso distribuído em aulas, dentro de um conjunto de aulas, de um bloco de aulas. É assim que eu vou planejar as minhas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre como planejar uma aula. Certo? Como planejar uma aula. Então a primeira coisa que você precisa entender é esse contexto. O que é currículo, Lucas? Claro que eu não sou aqui um teórico do currículo, não vou dar uma definição perfeita do que é um currículo, vou dar uma definição simplificada, talvez até simplista do que é um currículo. Currículo é o que você vai ensinar para o seu aluno. Currículo, ele é composto pelos conteúdos curriculares. Aquilo especificamente, aquele conhecimento que você vai passar para o aluno. Então, se você é um professor de idiomas, é o verbo to be, é o passado perfeito, estou inventando aqui, tá, que eu não sou professor de idiomas, é o presente do subjuntivo composto do adjetivo, não sei o que, é o como ir numa farmácia em francês, né, na França, né? Isso é o conteúdo curricular. Se você é professor de música, vai ser a escala maior natural, vai ser o dedilhado X específico lá do violão, é a técnica vocal específica lá que você ensina. Se você é professor de reforço, é a segunda lei de Newton. Estou inventando, tá, pessoal? Isso é o conteúdo curricular, é aquilo que o aluno vai aprender. É o que ele vai aprender. É o conjunto de técnicas e habilidades que ele precisa ter, o currículo, né? O conjunto de técnicas e habilidades que ele precisa ter para atingir o objetivo dele. Seja passar no vestibular, seja aprender inglês, seja aprender a tocar aquele instrumento musical. E o conteúdo curricular específico é aquele conhecimento específico. A didática é como você vai ensinar aquilo para o aluno. Então, como eu vou ensinar a escala maior natural? Como eu vou ensinar o verbo to be? Como eu vou ensinar a segunda lei de Newton? Daí eu posso, por exemplo, pedir para ele explicar, eu posso fazer uma pergunta provocativa, ver a resposta dele e a partir da resposta dele trabalhar alguma coisa. Eu posso mostrar algum vídeo, eu posso fazer algum experimento, eu posso simplesmente expor. Eu posso expor com um slide, eu posso expor com um texto, eu posso pedir para ele ler um texto. Tem várias e várias maneiras, vários e vários recursos didáticos digitais ou não, ou analógicos, que você pode utilizar para ele absorver aquele conteúdo curricular. Certo? Então, pensando nesses dois, o que é o planejar uma aula? É definir qual conteúdo curricular e qual didática, em qual momento eu vou aplicar aquele conteúdo curricular, aquela didática da aula. Certo? Isso é planejar. Entendido o que é planejar, faz uma pausa, para um pouquinho aí comigo, eu já vou ensinar na prática como você vai distribuir isso ao longo da tua aula, como fazer uma aula incrível e tudo mais. Fica nesse vídeo, só quero dar um recadinho rápido, que é para você se inscrever nesse canal, porque esse canal eu falo para professores autônomos,
para professores particulares, para professoras autônomas, para professoras particulares. E se você se enquadra em um desses grupos, tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E no dia 17, 18, 19 e 20 de março de 2022, eu estou fazendo um super curso de 12 horas, onde eu vou ensinar você a ter uma carreira como professor autônomo, como professora autônoma, uma carreira de sucesso, né? O nome do curso vai se chamar Super Curso Professor Particular, Carreira do Professor Particular, Super Curso Carreira do Professor Particular, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa para sua carreira, né? Incluindo temas assim de fidelização de alunos, de organização das aulas, mas também muito sobre captação de alunos, muito sobre organização, muito sobre gestão, tudo o que você precisa para ter segurança e estabilidade financeira e construir uma carreira de sucesso nessa área de atuação, que é como professor autônomo, como professora autônoma. Fechando parênteses rápido, vamos voltar a pensar em como planejar nossa aula. Entendido então que o planejamento é basicamente a distribuição do conteúdo curricular e da didática dentro daquela aula, eu vou ter que pensar na minha aula, né? Aquela minha aula de 60 minutos, né? Ou aquela minha aula de 90 minutos, né? De 1h30, ou aquela minha aula de 50 minutos, eu não sei qual tempo que você dá de aula, né? Ou aquela sua aula de 2 horas. Você vai ter que dividir essa aula em momentos, certo? Um momento, ele não vai durar exatamente 37 minutos e meio. Não, ele vai durar mais ou menos um pedaço da aula. É importante ter essa consciência para você não ficar apegado aos minutos durante a aula, tá? Um momento da aula, um momento de aproximadamente meia hora, um momento de aproximadamente 45 minutos, né? Então, por exemplo, se você dá uma aula de 1h30, você pode distribuir em 3 momentos de meia hora. Se você dá uma aula de 2 horas, você pode distribuir em 4 momentos de meia hora. Se você dá uma aula de 1 hora, você pode distribuir em 3 momentos de 20 minutos ou em 2 momentos de meia hora. Você pode mais ou menos distribuir esses momentos e definir as tarefas, aquela didática que você vai aplicar dentro daqueles momentos. E lembrando que um conteúdo curricular, na hora de fazer o planejamento, ele pode ser aprendido, ou seja, na aula o aluno nunca estudou aquilo, você vai aprender aquele conteúdo curricular. Aquele conteúdo curricular em aula pode ser revisado, então ele já aprendeu em aulas anteriores, ele vai revisar esse conteúdo. Esse conteúdo curricular em aula pode ser exercitado, ele já aprendeu, já revisou e vai exercitar para garantir uma automatização na execução daquele conteúdo curricular. Então ele aprendeu uma técnica do violão que ele já aprendeu, já revisou, agora precisa automatizar para ela ficar mais automática no corpo dele. Um aprendizado de física que ele já aprendeu, já revisou, agora precisa automatizar para ele fazer a questão lá do Enem mais rápido. Né? Um conteúdo curricular lá do inglês, uma série de vocabulários que ele aprendeu, que ele já aprendeu, já revisou, agora precisa automatizar para ele falar de maneira mais fácil, escrever de maneira mais rápida. Né? Isso é exercitar. Então eu posso aprender, eu posso revisar, eu posso exercitar e eu posso avaliar. Avaliar para saber o quê? Para saber se ele já aprendeu, se ele precisa relembrar, ele precisa revisar, se ele precisa exercitar porque ele já aprendeu, já revisou, mas ele ainda não sabe fazer automaticamente, ou se ele precisa voltar, ele já exercitou, mas já faz tanto tempo que ele fez isso que ele precisa voltar a revisar. Então ele precisa fazer alguma coisa. Como eu sei se ele precisa fazer uma coisa, eu vou avaliar aquele conteúdo. Então eu vou lá separar minha aula em 3 momentos. Momento 1, momento 2, momento 3. No momento 1, eu vou trabalhar tal conteúdo curricular. Como? Aprendendo, revisando, exercitando ou avaliando. Entendendo esse como, aprendendo, revisando, exercitando, avaliando, eu vou definir o meu recurso didático que eu vou aplicar. Eu vou definir a dinâmica daquela aula. Claro que não é interessante só uma aula expositiva, mas a aula expositiva também é muito boa. A maioria das aulas que eu dou, a maioria dos momentos das aulas que eu dou são expositivos. Mas de vez em quando eu gosto de fazer exercícios, gosto de fazer outras coisas para o aluno revisar ou exercitar. Certo? Daí no segundo momento eu vou desenvolver outro conteúdo curricular que eu vou
aprender a revisar, exercitar ou avaliar esse outro conteúdo curricular. E no terceiro momento vocês entenderam a lógica, né? Agora, Lucas, a grande questão é, como eu tomo essa decisão? Como eu tomo essa decisão? A partir de 2 princípios, meu colega professor. A partir de 2 princípios você vai tomar essa decisão. Outro parênteses rápido, eu gostaria que, se esse vídeo está te ajudando, tô falando sério com você, se esse vídeo está te ajudando, por favor, curte esse vídeo aqui pra mim. Se esforça um pouquinho, que minimiza o vídeo e clica naquele dedinho para cima. Isso é muito importante, que para o meu canal do YouTube faz eu ficar mais empolgado, mais estimulado para continuar o meu trabalho. E se você quiser também comentar aqui embaixo desse vídeo do YouTube, comentar assim, tô gostando do vídeo, me ajudou, não me ajudou. Se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo, que eu vou ficar realmente muito feliz. Né? Eu leio todos os comentários e respondo todos eles. Tá bom? Vamos voltar aqui para a aula então. Você vai precisar de 2 coisas, meu colega professor, minha colega professora, para tomar essa decisão de planejamento da sua aula. Você vai precisar ter muita consciência do todo o conteúdo curricular. O que é o todo do conteúdo curricular? Eu tenho que ter consciência daquilo que eu ensino, tudo que ele precisa aprender ao longo dos próximos anos para atingir o objetivo daquele meu aluno. Tendo essa consciência do todo, eu tenho que também saber identificar onde o meu aluno está nesse todo. Quais conteúdos ele já sabe e quais conteúdos ele não sabe desse todo. Para eu saber qual é o próximo passo que meu aluno tem que dar. Para eu entender qual é o próximo passo, quando eu entendo qual é o próximo passo que meu aluno tem que dar, fica muito mais fácil de decidir os conteúdos curriculares e decidir minha estratégia, os meus recursos didáticos que eu vou aplicar. Certo? Se você ainda não tem noção do todo, eu vou dar um exemplo de que é um todo. Por exemplo, nos aprendizados de idiomas, tem aqueles livros, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se você pega todos os livros e vê todos os conteúdos, aquilo é um todo. É um todo decidido pelo escritor, pela escritora daquele livro. Geralmente são vários, né? Escritores e escritoras. É um todo decidido por aquela instituição que fez aquele livro. Você pode decidir o seu todo. Você pode decidir o seu conteúdo curricular. Aliás, você pode decidir o seu currículo das suas aulas como um todo. Porque você é um professor autônomo. Você é uma professora autônoma. Outro exemplo é para quem é professor de pré-vestibular ou para o Enem. Por exemplo, o edital do Enem vai estar ali no edital o todo o conteúdo curricular do Enem. Mas você como professora vai conseguir decidir melhor quais conteúdos mais caem, quais conteúdos são mais estratégicos, quando ensinar cada conteúdo e tudo. Mas o todo ele está ali. E você pode se basear naquele todo para definir uma sequência, ver onde o aluno já aprendeu, o que falta dele aprender. Na música é um pouco mais complexo, porque geralmente não tem algo que guia muito bem assim o todo. Existem métodos, né? Às vezes os professores têm o seu método, eles chamam de método, constrói um livro, alguma coisa, que esse é o meu método, esse é meu todo. Eu recomendo que todos os professores tenham o seu todo. No momento que tu domina esse todo, você vai conseguir muito mais facilmente planejar uma aula, certo? Eu e a Maeli, nós damos aulas de Zuki, né amor, tá me ouvindo? Faz assim com a mãozinha que você vai aparecer na câmera. Ó, essa é a Maeli, ó. Tá aparecendo um pouquinho. Essa é a Maeli. Nós damos aulas de Zuki, que é uma dança de salão, né? Entre outras coisas, né? Também somos professores de carreira, de professores autônomos, né? Vocês sabem, projeto Professor de Sucesso, eu dou aulas semanais para uma comunidade de professores, onde eu ensino eles, eu passo a passo, pego pela mão sobre como construir uma carreira como professor autônomo, como professora autônoma de sucesso e atingir um faturamento de 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. É claro, não é da noite para o dia, é com uma construção a longo prazo, mas eu ensino aqui no projeto Professor de Sucesso. Eu sou professor disso também.
além de ser professor de dança de salão. Olha que engraçado, né? E também já fui professor de música, mas não atuo mais na área. Mas vamos lá. Eu e a Maeli, quando a gente for começar a dar aula de dança de salão, ela pode confirmar comigo ou não, mas a gente parou para pensar o nosso todo. A gente parou para pensar o nosso currículo. O que a gente considerava importante para um aluno aprender, para ele dominar a área do conhecimento que a gente ensina dentro da dança de salão, que é Zouk, que é uma dança de salão chamada Zouk. Tá? Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu que em um primeiro momento, que a gente chamou de iniciante 1, ele vai aprender tais conteúdos curriculares. Num segundo momento, que a gente chamou de iniciante 2, ele vai aprender tais conteúdos. No terceiro momento, que é intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2. E assim, é gigante. A gente fez um conteúdo em um Word gigantesco. E leu e releu, e a gente às vezes se confunde, porque nós somos dois professores que damos aula juntos. Então um acha que aquele conteúdo é iniciante, o outro diz que é iniciante 2, sabe? A gente se confunde às vezes, mas é importante que a gente tenha domínio sobre esse conteúdo. A gente estudou ele muito. A gente parou para estudar sozinho, refletir sobre o conteúdo curricular que a gente quer dar nas nossas aulas. Eu fiz a mesma coisa com o projeto Professor de Sucesso, certo? E, enfim, eu e a equipe aqui do projeto Professor de Sucesso. Outra coisa importante lembrar que a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui no projeto, que envolve eu, uma psicopedagoga com 50 anos de experiência, e a professora Marisa Menezes, que envolve também um advogado que está se especializando, estudando cada vez mais a área de professores, né? Então, direitos e deveres do professor autônomo. Tem também especialistas, consultores financeiros que estudam e aprendem cada vez mais sobre organização e gestão financeira de professores. Enfim, uma equipe multidisciplinar para construir essa carreira como professor autônomo, como professora autônoma, né? Uma psicóloga também, quase esqueci dela, que fala sobre saúde mental do professor, enfim. E a gente, juntos, como uma equipe, decidiu o conteúdo curricular. Então, o conteúdo curricular de direitos e deveres do professor tem lá uma sequência curricular, um currículo inteiro, e daí a gente foi lá construir um curso gravado, onde na primeira aula a gente ensinou isso, na segunda aula a gente ensinou isso, tarará. Planejou, né? E é disso que se trata nas nossas aulas. Como planejar nossas aulas? É assim que se planeja nossas aulas. Esse vídeo está ficando muito longo. Gostaria de falar de outros elementos. Estou recebendo uma ligação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!